A paz do Senhor Jesus, muito bom dia a todos aos nossos amados irmãos. Mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo, saudando a todos com a doce paz. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, inscrevam-se no canal, ative o sininho para que você possa receber as orações e as mini pregações. Amém? E nessa manhã, sem mais delongas, eu quero entrar no livro de Isaías, no capítulo 66, no Antigo Testamento. Eu gostaria que você aí pegasse a sua Bíblia, amém? Pegasse a sua Bíblia e vá anotando tudo aquilo que eu estou falando e vá comparando com a palavra, amém? No capítulo 66, no verso 1, amém? Ele diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificarei? Onde será o lugar do meu descanso? Aqui Deus está falando para nós sobre o estrado de Deus e da sua onipresença e soberania de Deus nessa manhã. E nós podemos ver aqui em 2 Samuel, no Antigo Testamento, amém? No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, verso 5, a honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa manhã. Ele diz assim: Vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás tu uma casa para a minha habitação. Aqui é a casa de Deus. Ele fala do mensageiro divino, Davi como o maior rei, e de um tabernáculo aonde o Senhor queria habitar. Em 1 Reis 8, 16, 1 Reis 8, verso 6, aqui ele fala, no livro de Reis, a honra e a glória dada, 1 Reis capítulo 8, verso 6, no verso 6, a palavra do Senhor Jesus diz assim: Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário, mas interior do templo, no santo do santo, e debaixo das asas do querubim. Ele fala que naquele local Davi construiu a casa, e ali ele colocou que a arca da aliança, capítulo 8, verso 9. Ele fala das imagens dos querubins e do santo do santo. Em 1 Crônicas 6, verso 49, 1 Reis também ali, 6, verso 27, você pode ler também nessa manhã. Mas aqui nós vamos no Novo Testamento, Lucas também, capítulo 11, verso 2. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Lucas, capítulo 11, verso 2. A palavra do Senhor Jesus também nos diz assim nessa manhã. 11, verso 2. Ele lhes disse: Orardes e dizei: Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Então ele está falando o quê? Da devoção. Ele fala do céu em Atos 7, verso 49, fala do nome venerado e da submissão e da oração, Romanos 8, verso 26, e ele fala novamente da oração, a oração do Senhor. Então, Deus está dizendo o que para mim e para você nessa manhã? Ele está se revelando, Ele quer fazer morada dentro de nós. Mas agora, se nós somos o templo de Deus, e se nós andamos com Deus, por que nós pecamos? Por que nós estamos sempre fazendo as coisas erradas, se nós somos o templo do Senhor e Ele quer fazer morada em mim e em você nessa manhã? Por que nós estamos voltando aos velhos atos? Por que nós estamos voltando a fazer as coisas erradas? Ao invés de nós servirmos a Deus, estamos servindo ao mundo, voltando aos velhos costumes, às velhas tradições. Você acha isso certo nessa manhã? Deus está nos convocando, Deus quer fazer aliança comigo e com você, Deus quer fazer morada em nós. Mas como é que Ele vai fazer morada num templo sujo? Num templo que está envolvido com o pecado? Num templo que está envolvido com a transgressão? Num templo que está envolvido na festa da carne essa semana? Onde as pessoas estão preocupadas com as suas orgias? Onde as pessoas estão preocupadas em soltar a podridão da sua carne? Onde as pessoas dizem amar a Deus, mas atendem ao desejo da sua carne.
fazem todo tipo de imundícia nessa semana e na próxima que vem? É verdade ou mentira o que eu estou falando nesse momento? Quantos estão envolvidos na festa da carne? Rio de Janeiro semana passada, Porto Alegre também semana passada na festa da carne, com todo tipo de imundícia e com todo tipo de sorte. Aí depois fica irado, fica brabo, porque deu temporal, porque que deu ventania, porque que desceu fogo do céu como relâmpagos. Porque o povo é idólatra. O povo se esquece do Senhor, deixa ele para lá. O Senhor não participa das nossas festas, as nossas festas mundanas. Apocalipse diz: sede santo porque eu sou santo. O imundo continue o quê? Mais imundo. O justo a se o quê? A se justificar, a se santificar, a buscar, a se envolver, a andar com Deus nessa manhã. Vale a pena eu enfrentar os prazeres desse mundo? Vale a pena eu viver os prazeres desse mundo? Festas passageiras que duram o máximo 2, 3, 4 dias e depois eu estou vazio, depois eu estou arrependido pelas loucuras, pelas porcarias que fez? Sim ou não? Então é isso que acontece com muitos nesse momento. Amém? É o que acontece o que com muitos que estão desviados e longe da presença de Deus. Não querem saber de andar e viver na presença do Senhor. Querem andar no pecado, querem andar nas orgias e querem andar na transgressão. Aí você vai dizer assim: mas eu sou filho de Deus. Mas como ter filho de Deus se a própria palavra dele está falando aqui? Aonde será o meu lugar? O que eu quero dizer para você nessa manhã, que Deus, ou nessa tarde, nessa noite, na madrugada, onde você está me assistindo, que Deus não habita em templo imundo. Deus não vive no meio da imundície. Você já parou para pensar nisso? Deus não vive no meio do pecado. Deus não vive no meio da imundície. Até quando você vai se deixar levar pelos teus desejos, pelos teus pensamentos? Aonde o Senhor vai habitar? Você sabe me dizer? E quando ele fala dos estrados de Deus aqui, Mateus 5,35, no Novo Testamento, a honra e a glória é dada ao nosso Senhor nessa manhã. Ele diz assim: nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Ele fala do estrado de Deus, de Jerusalém e de propriedade o quê? Divina. Atos capítulo 7. Nós vamos em Atos capítulo 7. A honra e a glória é dada ao nosso Deus, amém? Nós vamos em Atos capítulo 7, nesse momento. Atos capítulo 7, versículo 49. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me construirei, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu descanso. Ele fala do céu, o estrado de Deus e da soberania de Deus. E ele diz no verso 50, não fez a minha mão todas essas coisas? Verso 51, homens obstinados e incircusos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Verso 52, ao qual dos profetas não perseguiram, vossos pais até mataram, e os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vos agora fosse o que? Traidores e assassinos. Verso 53, vós que recebeste a lei por ordenança de anjo, e não obedeceste. E ele fala de uma denúncia no capítulo 13, verso 10, fala de um pecado repreendido, a má influência paterna, Cristo sem pecado e da perseguição. E ele fala da circuncisão espiritual no coração. Ele fala aqui do Espírito Santo, Efésios 4,30, e dos reformadores ele fala, dos corajosos e da mão divina e também da teimosia. Tudo isso aqui ele fala nessa manhã na sua palavra. As pessoas estão resistindo à voz de Deus. As pessoas estão resistindo ao Espírito Santo. Não querem ouvir o Espírito Santo. Não aceitam o Espírito Santo de jeito nenhum. Elas não querem compreender, elas não querem entender, elas não querem se submeter a Deus. Não querem se curvar, não querem se dobrar, mas se dobram seus pecados.
Nós estamos na época, o que? Da festa da carne. Quantos nesse momento estão envolvidos em transgressão, pecado, imundície? Quantos de vocês nesse momento estão contaminados já com HIV? Sem saber, por inocência, por fazer a vontade da sua carne e deixar o quê? Deus de lado. Aqui no sul é lamentável. Tem algo chamado no pelo. Faz um teste de 15 minutos para ver se não tem HIV e se relaciona com aquela pessoa. Aí depois que a pessoa pega, está lá chorando, pedindo para fazer campanha, pedindo misericórdia a Deus, mas só que a tua doença que tu procurou e você buscou, Ele não vai te curar, porque essa doença vai te levar direto para Ele, para o reino da glória. Ou a não ser que você queira morrer abraçado com essa doença. É lamentável que nessa época as pessoas, elas propriamente deixam-se levar pela sua própria carne. Esquecem do Espírito Santo e dão oportunidade a Satanás para fazer morada dentro delas, para levar uma legião de demônios para dentro delas. E aí dizem que são de Deus, mas quando chega essa época, elas se revelam e se mostram de verdade quem elas são. E como Deus vai habitar se não tem lugar? Ele fala aqui da sua onipresença. Aqui no Antigo Testamento, Jeremias também, 23, verso 24. Nós vamos em Jeremias 23, verso 24. Poderia alguém esconder-se de modo que eu não o possa ver? Diz o Senhor, não encho o céu e a terra, diz o Senhor. Ele está falando da visão divina, do coração aqui que está sendo sondado, e do que? Da sua onipresença. Atos 17, verso 27 e Amós 9, verso 3. Visão divina, coração sendo sondado e onipresença. Aí tu tá lá no pecado, tu tá na oba-oba, tu tá pulando, tu tá curtindo, tá tudo certo, tá tudo bom naquele momento, mas não tem a presença de Deus. Se enche naquele momento de glória, naquele momento ele fica faceiro, fica alegre, está cheio, está imbuído. Estava tão bom aquela festa, mas foi passageiro. No dia seguinte já voltam todos os teus problemas. No dia seguinte volta tudo o que tu tem que resolver. E até quando nós vamos ignorar a Deus? Até quando nós vamos fazer descaso de Deus? Até quando nós não vamos aceitar a ter a presença e ser cheio do Espírito Santo, ao invés de ser cheio das coisas desse mundo? Até quando eu e você vamos viver uma vida longe da presença de Deus? Uma vida afastada de Deus, longe. Aqui ele está falando o quê? Que as pessoas estão rejeitando a sua presença. E ele fala da sua soberania, isso no verso 1 ainda eu estou. Mateus, ainda capítulo 5, amém? Ainda Mateus capítulo 5 nessa manhã. Mateus capítulo 5, verso 35, ele nos diz assim, verso 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu e nem por ser o trono de Deus. Ele fala da irreverência, Tiago 5, verso 12, ele fala do céu e da soberania de Deus. Vamos em Apocalipse 4. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado o quê? Sobre o trono. Receptividade e soberania. Quer dizer que quando João foi elevado, ele viu quem estava assentado no trono. Ele viu quem estava ali. E nós, nessa época de carnaval, nessa época de festa, quem é que nós estamos enxergando assentado no trono? Não é o próprio Satanás? Não é para ele que nós estamos entregando a nossa vida? Não é para ele que nós estamos lá nos entregando de carne? Sim ou não? É mentira ou verdade que eu estou falando nessa manhã?
Quantos estão iludidos com as festas da carne? Quantos estão iludidos com o som do batuque, com o som da música? Deixa-se envolver com as batidas e entrega a sua vida aos demônios, com as suas festas, as suas orgias. Muitos se dizem ser de Deus e começam a se lembrar: no tempo que eu pulava, no tempo que eu ia, começa a nascer a velha criatura, começa a carne se expor para fora. Repreenda isso enquanto é tempo. Jesus está às portas, eis que bato. Será que tu abriu teu coração para Deus? Ou tu está abrindo teu coração nessa manhã para o mundo? A voz de quem você está ouvindo nessa manhã? Qual voz você está escutando nessa manhã? Qual voz você está ouvindo nessa manhã? Lembre-se, abandone os pecados. Lembre-se, volte-se a Deus enquanto é tempo. Arrependa-se nessa manhã enquanto é tempo. Arrependa-se, volte ao Senhor, larga os pecados de mão, abandona a vida que você tem vivido e tem levado. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa primeira parte, aqui do capítulo 66. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor. Que Deus abençoe, em o nome de Jesus, uma excelente terça abençoada para você e sua família, amado irmão e irmã, nessa manhã. Agradeço ao carinho, agradeço a todos. Os quase 2.000 que assistem aos meus vídeos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, deixem seus comentários de onde vocês estão assistindo. Deixe ali para que eu possa interceder e orar por você essa semana lá no monte. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus, irmão. Vamos praticar o temor. Vamos praticar a reverência ao Deus verdadeiro e não ao Deus desse mundo. Amém? Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento nessa manhã, no nome de Jesus. Amém?